Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo beleza com vocês aí? Vamos para mais uma aula aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre protozoários com vocês aí, tá bom? Se quiserem acompanhar pela apostila da página 20, tá legal? Aqui ó, reino protoctista, né? Que fala, página 20 até a página 24. Nós vamos começar hoje a falar um pouquinho, só não vamos falar das protozooses, que são doenças causadas por protozoários, tá? Agora, os protozoários, pra vocês terem uma ideia, bem vocês lembrarem, três coisas importantes, tá? Primeiro, vocês têm que lembrar que protozoários são unicelulares, né? Heterotróficos e eucariontes, tá? Unicelular, uma célula, eucariontes, que possui a carioteca, né? Que é a membrana nuclear, e heterotrófico, que não produz seu próprio alimento, tem que estar ingerindo seu alimento, tá legal? Os protozoários. Só que tem que tomar cuidado porque é o seguinte, no reino protoctista, ele agrupa dois grupos de seres vivos, os protozoários, tá legal? Também as algas. Então tem que tomar cuidado com isso. Então a divisão ali, ó, os protozoários, eles são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Já as algas são pluricelulares, olha a diferença, várias células, são autotróficas, produzem o próprio alimento, e a única semelhança entre os dois seres vivos aí são que são eucariontes, por isso que entra nesse reino do protoctista. Então não se esqueça, o reino protoctista abriga dois grupos de seres vivos, os protozoários e as algas. Hoje nós vamos focar nos protozoários, seres unicelulares, seres eucariontes e seres heterotróficos, tá? Os protozoários, só para vocês terem ideia, eles são divididos em quatro grupos. E o critério de classificação desse grupo são a estrutura da sua locomoção, como que ele se locomove. São microscópicos, vivem na água, vivem no rio, vivem no nosso organismo também, tá? Parasitando o nosso intestino, vivem no nosso organismo. Alguns são parasitas, causadores de doenças chamadas de protozooses. A gente vai falar depois sobre elas, doença de Chagas, malária e outras, tá? Então quais são os quatro principais grupos? Depois da apostila vocês vão ver que tem mais alguns que são importantes, dá uma lida lá. Mas esses quatro principais são o seguinte. O primeiro grupo principal são chamados ciliados ou ciliófora. São os protozoários que têm ciliozinhos. Tá bom? Vocês podem acompanhar isso direitinho na apostila dessas imagens. Tem um exemplo muito claro que é o paramécio, que ele tem vários ciliozinhos para ele se locomover na água, é microscópio, cílios curtinhos, tá? Para ele se locomover na água. O paramécio, vida livre, não causa nenhuma doença. Segundo grupo são os flagelados, aqueles que possuem um flagelo. Qual que é a diferença de cílio e flagelo? Cílios são vários curtinhos, pequenininho. Flagelo, 1, 2 ou 3, já mais longo. Lembra do espermatozoide que tem um flagelo? Tá legal? O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado que possui um flagelo. Tá legal? Ele é o causador da doença de Chagas, viu pessoal? O Trypanosoma cruzi. Vocês podem acompanhar e ver também a imagem dele na apostila, que é muito interessante, tá? O terceiro grupo, pessoal, é o grupo chamado de Rhizópoda. Os Rhizópodas, ó, podapés, tem um exemplo da ameba, o nome científico Entamoeba, né? A ameba é um protozoário, pessoal, que ela vai ter umas projeções da membrana plasmática chamadas de pseudópodes. Depois acompanha a imagem dela na apostila, tá? As amebas, algumas podem causar doença chamada de amebíase, né? Uma protozoose. A Entamoeba estolística causa amebíase, a Entamoeba coli não. Vive até no nosso intestino, sendo benéfica para a gente, uma espécie comensal. Lembra de comensalismo? Se alimenta dos restos da nossa digestão, sem prejudicar o ser humano. E o último grupo, pessoal, é o esporozoário. Esse não tem estrutura de locomoção, se locomove por esporos, vai pelo ar, pela água, pelo vento. Ele não tem uma estrutura própria para se locomover, tá bom? Uma coisa importante para a gente lembrar aqui, que é interessante vocês estarem atentos e visualizando as imagens da apostila também, é o seguinte, repare que cada grupo tem sua locomoção, exceto os esporozoários. Primeiro grupo, ciliados, se locomove por cílios, exemplo, paramécio. Segundo grupo, flagelados, se locomove por flagelo, exemplo, Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas.
Terceiro grupo, os risópodos, como a ameba, que se locomove por pseudópodes, tá? Falsos pés. E o último grupo, esporozoários que não têm estrutura de locomoção. Uma dica, como os esporozoários não têm estrutura de locomoção, todos eles são parasitas, causam doença. Exemplo, Toxoplasma gold, causador da toxoplasmose. Beleza, pessoal? Duas dicasinhas finais para você estudar a apostila e depois tem um exercíciozinho lá também no nosso ambiente, lá na sala Google Sala, né? Sala de aula, Classroom lá para vocês fazerem, tá legal? Valendo um pontinho aí para vocês, a gente fazer um testezinho aí como é que tá as nossas atividades. Então é o seguinte, qual que é a dica final? Duas estruturas bem legais que aparecem. Os paramécios, que são esses protozoários ciliados, eles têm dentro dele uma estrutura chamada vacúolo pulsátil ou contrátil. Para que serve isso? Como ele vive na água doce, quando vai entrando muita água dentro dele, ele vai e expulsa essa água por essa estrutura, um tipo de organela nela. Por essa estrutura ele vai expulsando aquilo lá, para que ele não se encha demais de água e venha a estourar. Tá bom, pessoal? Outra dica bem legal é o seguinte, toda a estrutura de locomoção atua na captura de alimento. Os ciliozinhos dos ciliados ajudam a capturar alimento. O flagelo dos flagelados, como o Trypanosoma cruzi, ajuda a capturar alimento. E os pseudópodes dos risópodas, como a ameba, por exemplo, são projeções, eles vão se propagar e fazer um processo chamado fagocitose, que é um ato de comer, tá bom? Leia o conteúdo, qualquer comentário, qualquer dica pode mandar para mim. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.